Eu venci. Passei por muita coisa, mas tive minha segunda chance de ter uma família. E não irei desperdiçar esse presente de Deus, nem por um minuto. Essa é uma das frases do primeiro livro da escritora aqui de Capivari, Aline Pinheiro, que é a nossa entrevistada de hoje. Tudo bem, Aline? Tudo bem, e você, Jean? Bem. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E que legal bater um papo com você, que já escreveu vários livros. Quantos são ao total? Obrigada a você. São uma série de 3 livros, que o quarto vai vir no final do ano. Um livro independente e mais 2 antologias. E esse aqui que eu li a frase é o primeiro livro que você lançou? É o primeiro livro que eu escrevi em 2018. Em 2018? É recente, então? É recente. Eu comecei a escrever, assim, de ter publicações, né? Sim. Recentemente. Uma segunda chance. É uma história de amor? É uma história de romance. Ela veio... Eu comecei a escrever, na verdade, porque eu tive uma crise depressiva muito grande. E daí, da minha depressão, a psicóloga falou assim, o que você ama fazer? Falei para ela, eu amo escrever. É o que eu amo fazer. Tanto que o meu trabalho é jornalismo, né? Sim. Então, eu falei assim, eu amo escrever. Ela falou, então escreva. E aí, eu comecei a escrever, saíram 3 livros. Caramba! E aí foi assim, foi uma coisa que me tirou da cama, me tirou daquela profundez que eu tava, sabe? A profundidade de você estar no fundo do poço e achar que não vai dar certo. Me tirou disso. E aí saiu a Gabi e o Owen, que foi meu primeiro livro, uma história de amor. E ela também tá no fundo do poço, nesse então primeiro é livro. meio que representa você, a sua vida. Sim. Mas antes você já tinha escrito algum livro ou não? Eu já tinha escrito na faculdade, Sim. que a gente tinha aquele sonho de, vou publicar um dia, mas nunca, aquele livro eu nunca cheguei a publicar. Tá lá. Tá guardadinho. Tá guardado. Quem sabe um dia. Quem sabe? Tem que revisar ele, né? Faz muito tempo. Mas que legal que, através de uma história triste, uma situação difícil na sua vida, você deu a volta por cima através da leitura, né? Ainda mais, não só da leitura, né? Da escrita. Da escrita. É um processo muito bacana. É um processo de... Parece que tem os personagens falando, né? Você está escrevendo e tem os personagens atrás de você falando e falando assim, não, essa é a minha história. Você escuta a voz deles quando você está escrevendo. Essa é a diversão de escrever. Eu estou escrevendo o 4º livro dessa série porque, para o público entender, é uma família de amigos, né, nessa primeira série. E essa família de amigos passam por vários problemas. E o último amigo deles vai ser o 4º livro final dessa série. Daí você vai encerrar uma... Vou encerrar a série esse ano. E esse último livro que eu estou escrevendo, eu tive que reescrever umas 3 vezes, porque agora eu não estou mais naquele estado que eu estava. Sim, sim. Então, eu não estou mais aquela vibe de profundidade, de estar lá no fundo do poço. Então, ele vai ser um livro menos triste, vamos supor, sabe? É para finalizar com chave de ouro, né? Fechar o ciclo. Isso mesmo. E esse livro aqui que eu escrevi... O Agente Galaço. Agente Galaço. Eu tive uma experiência muito ruim com 9 anos de idade de assaltarem minha casa com minha família lá dentro e nos renderem por diversas horas. Aqui em Capivari mesmo? Não, eu morava em Sumaré. Você morava em Sumaré? Sim. E eu tive muito problema para começar a escrever, porque eu começo com isso, né? Então foi muito difícil para mim reviver, mas eu precisava tirar de dentro de mim essa parte para eu parar de pensar nisso mesmo. Se meu marido sai de casa, eu tenho pesadelo e eu tranco tudo até a porta do quarto. Se sabe? bem que pegou um trauma, né? Então eu precisava tirar isso de dentro de mim. Aí saiu o Agente Galaço, porque além dela superar esse trauma, ela vira policial. Que legal. Então ela já vai deter os bandidos que fizeram isso com ela e ela supera essa parte. Então eu meio que me exponho coloco partes minhas dentro dos livros, mas não é sobre mim. Esse foi interessante que ele ficou em primeiro lugar na Amazon. Porque assim, eu lanço primeiro na Amazon. Sim. Aí a Amazon é legal porque ela tem a parte do cliente, do leitor, ler de graça, quem tem aquela assinatura do Kindle por mês. E aí ele ficou em primeiro lugar de venda. Estava super legal, todo mundo estava gostando. Aí a Chiado Books, que é uma editora, falou para mim, a gente quer o livro. Aí eu fiz o acordo com eles para vender. Eles têm 50%, né? Então quer dizer que você lançou alguns livros independentes e esse aqui
foi pela Chiado Books. que é uma editora, no caso, É uma né? editora. Esse Antologia também foi por eles e a outra é por outra editora. Só que a minha série é independente. Essa aqui é o meu xodozinho, eu não vendo. Não... Então quem quiser se interessar, não tem como adquirir? Tem como adquirir lá em Campinas, eu deixo numa livraria, chama Livraria Leitura. Sim. Lá em Campinas eu deixo com eles para vender e pela Amazon também tem. Agora, se quiser o livro físico, aí é só comigo. Daí você pode deixar o contato para quem se interessar? Aí meu Instagram é @autora_af_pinheiro. Autora A.F. Pinheiro? A.F. Pinheiro. A.F. Pinheiro. Isso. Quanto tempo você leva em média para escrever? Eu sei que varia do tempo que você está, do seu momento, né, no caso, como você falou, Sim. Às vezes de várias outras situações, mas qual é a média, mais ou menos, que você leva para escrever um livro? Para escrever, ele é meio que rápido, assim. 1 mês você consegue. Um mês? Só que para reescrever e corrigir, porque quando você escreve, você tem que deixar ele lá parado um pouco, porque não é uma coisa que você escreveu e publicou. Não, quando você escreve, você tem que deixar ele parado um pouco, aí depois você volta a ler de novo, porque você fala, não acredito que eu escrevi isso. É igual música, né? É igual quando você escreve uma coisa, você fala, nossa, que genial! Daí você passa um dia, 2 dias, você vai ouvir ou vai ler, você fala, poxa, não é tão genial assim. É, isso mesmo. Né? Acontece isso, daí você acaba reescrevendo, então. Eu reescrevo. Aí eu acho que esse processo todo vai uns 6 meses. O processo todo de reescrever. Sim. Aí eu mando para uma pessoa fazer a correção, porque você lê o seu livro, você acha que está tudo certo. Exato. Aí você fala, não tá. Aí você manda para uma pessoa, eu mando. Aí a Tati, que é a pessoa que me ajuda, ela faz a correção do livro e diagrama, faz a capa bonitinha, assim, que eu não sei fazer, né? Sim. Aí ela faz toda essa parte bonitinha. E a gente tem que comprar esse código no ISBN, né? O código aqui. Aí ela faz a compra para mim também, para ter na Biblioteca Nacional. Porque existe muito plágio, a gente que é autor independente... Existe muito plágio na internet. Você tem que registrar para segurar, né, a obra, né, para ninguém... Sim, mas existem autoras que, quando eu fui para a Bienal do Rio de Janeiro, e a gente sentou para conversar, elas falando que tem livro delas inteiro copiado lá. Caramba. Então, assim, leitoras que sentam e copiam o livro e publicam na Amazon como se fosse delas. Infelizmente, essa questão de direito autoral ainda engatinha no Brasil, porque as pessoas... vê uma publicação, vê uma música, vê um livro, vê uma frase de alguém de lado, não sei onde, do Brasil, e acha que se copiar ninguém vai ficar sabendo. Sim. Mas da mesma forma que a internet possibilita isso, possibilita também de chegar até o autor, né? Sim. Você já teve um problema com isso? Eu tive da foto, né? Porque aqui na foto elas não são exclusivas. Então, ele pega a mesma foto, só que ela copia a grafia também. Ela copia a fonte, copia tudo certinho. Então, eu fiz esse último livro meu com uma foto minha mesmo. Foi o meu irmão e a minha cunhada de modelo. E aí eu falei, não, a gente vai fazer porque eu quero coisa exclusiva para parar com essa... Porque muitas vezes a pessoa compra achando que é o meu e fala, Aline, eu comprei e não era o seu. Não estava o seu nome. Eu falei, não é. Aí eu tenho que dar o link certo para a pessoa, porque parece mesmo o meu. Da mesma forma que escrever te ajudou a sair de uma depressão, alguma leitora sua te retornou falando que, olha, ler o seu livro me tirou da depressão? Sim. Esse livro aqui, ele fala sobre uma menina que foi estuprada e ela sofreu uma perda muito grande de autoconfiança, e ela não pode ter filhos. E daí ela consegue sair muitos anos depois, sair disso, dessa depressão, de tudo mais. E uma leitora falou assim para mim, Aline, eu não posso ter filho. E eu estou tentando adotar tem muito tempo. E eu não estou conseguindo, mas o seu livro me deu esperança. Sabe? Então, eu acho assim, é muito bonitinho. Tem leitora que me cobra, tipo, quando vai sair o 4º livro? Eu quero ver. Porque as pessoas devoram rapidamente, né? E falam assim, não, agora eu quero o 4º, sabe? E assim, é difícil a gente publicar rápido. A gente porque queria, você não faz só isso também, né? Você falou que é jornalista, né? Eu sou jornalista, trabalho, né, durante o dia, então isso é como se fosse um hobby. Então é difícil sair rápido, mas eu queria sair um atrás do outro, né? Mas passa pela cabeça viver disso?
Ah, queria. Mas uma coisa aqui no Brasil é que é muito difícil você viver, né, da literatura. Ainda mais com... Aqui a gente não tem as editoras que te pagam para escrever. Infelizmente, né? É muito difícil. Então, seria uma coisa assim, só se eu começasse a vender muito bem na Amazon, porque hoje em dia a Amazon é o único que vai te pagar em dia e te deixa segura para fazer. Teria que ser assim, eu teria que ter uma quantidade de livros muito grande lá na Amazon para conseguir fazer isso. E não fica barato escrever e publicar, né? Não, não fica. Um livro, assim, para fazer no ISBN, colocar lá tudo certinho, regulado, em média de uns R$2.000. 2 conto. Quantas tiragens? A 50. Só 50, que não dá para você recuperar o dinheiro, talvez, Não, né? não dá. E aí, para você imprimir muito, você tem que ter um dinheiro muito grande para investir. E você nem vai saber quando você vai ter retorno. Então, eu imprimo de 50 em 50 para aí, pelo menos, eu vender os 50 ter dinheiro para fazer os outros, né? Já pensou em fazer dos livros e oferecer para alguma plataforma que possa fazer um filme, como teve os 50 Tons de Cinza? Sim. Se é que é a inspiração sua também, os livros? Não é. Assim, aqui tá mais na Nora Roberts, é um livro mais assim de romancezinho Sim, mesmo. sim. Mas eu já tive, sim. Principalmente a Prime Video, participei de um concurso, tudo. O problema é que você participa do concurso mundial, né? Aí é difícil. A Netflix tem um programa para brasileiro agora. O problema é que você tem que ter um agente literário que faça isso. Só o agente literário que pode apresentar para a Netflix. Você Entendi. não. Mas eu tenho, sim, tenho vontade. Tem leitoras que contam histórias para você escrever? Falar, olha, eu tenho uma história muito boa para você poder fazer um livro. Teve gente até que já me mandou livros, sabe? Tipo assim, páginas. E fala, olha, eu acho que isso você consegue usar, tenta usar e tal. E eu escuto muito também das pessoas, sabe? Então, você tá numa fila, você escuta uma história bacana, ou amigos meus, porque nesse livro eu uso muita história de amigo meu. Tem amigo meu que fala assim, nossa, sou eu esse cara. Então, e você não conta, você deixa eles lerem. Sim. Tem um amigo meu que ele fala, que é meu melhor amigo, ele fala assim, cara, eu comprei os seus livros e sou eu esse cara. Eu falo, é você sim. Ele não pede os 10% da venda, não? Não. E ele falou pra mim, ele falou assim, nossa, tem muita coisa que acontece da gente, nosso ciclo de amigos, que você coloca. Eu falei, sim, é experiência de vida, né? A melhor forma de escrever é através de experiência, né? Sim. E quando, assim, eu tô na fila do mercado, eu escuto uma coisa muito legal, eu anoto. Aí eu falo, vou usar isso em algum momento. Né? Sabe por que eu me identifico? Porque eu componho música. Então, quando eu penso alguma coisa, eu vou lá no bloquinho de notas do celular, escrevo, e uma hora eu sei que eu vou usar. E acho que para escrever o livro é basicamente isso. É claro que, devido às proporções, né? Que escrever um livro, você vai levar mais tempo, né? São mais coisas escritas e tal. Mas é mais ou menos isso, né? Você fica em função, o seu cérebro tá ligado para isso, né? Qualquer coisa que você ouve, que você acha legal, algo que você assiste, você fala, poxa, é uma inspiração para escrever, né? Isso. Esse aqui, eu entrevistei uma agente federal. Galaço. Você entrevistou para... Entrevistei, ela pediu sigilo, tudo, porque não pode mesmo ficar falando. E eu também fiz, baseado numa cidade que eu conheço, que é São Sebastião, litoral norte. Por que ela tá lá? Porque eu conheço lá, fica mais fácil para a gente falar, né? Eles aqui estão no Canadá e uma parte no Tennessee, porque eu conheço também. Eu acho que a gente tem que escrever do que a gente conhece, os locais que a gente conhece. Fica bem mais fácil para a gente escrever, para quem está lendo se ambientar, se identificar, né? Se identificar. Porque aí eu acho que, lógico, você pode criar um mundo da sua imaginação, né? Que nem a J.K. Rowling fez, né? Tudo bem. Mas se você está escrevendo de alguma coisa mais palpável, de histórias baseadas em fatos reais e coisa, eu acho que fica mais fácil escrever da onde você conhece, né? O Milagre aqui é uma antologia. O que é antologia? São várias autoras que se reúnem e escrevem histórias, né? Então, cada capítulo é a história de uma autora. E o Milagre daí foi a minha mãe, eu misturei a minha história com a do meu irmão, porque minha mãe não podia ter filhos, ela tinha endometriose. E ela teve 2. Sim. Então eu misturei a minha história com a do meu irmão e criei um personagem que é o bombeiro Eric e a mãe dele, sabe? Ele salva uma pessoa de se suicidar.
Para quem quer começar a escrever, escreve do que você conhece, escreve da sua vida, sem parecer que é a sua vida, que aí dá certo. É até importante você falar isso como uma dica para quem quer escrever. E eu acho que também uma dica legal é não querer a perfeição já no início, né? Não. É escrever, e quanto mais se escreve, mais você acostuma com aquilo, não é? Sim. E você vai se aperfeiçoando. A gente tem aquela mania de achar que eu escrevi, eu vou lançar esse primeiro livro e já era. Eu escrevo livros que nunca vão ser publicados, só para mim. Ah, entendi. Então, assim, tem um livro de terror que eu amo terror. Só que eu acho que eu não sou capacitada para escrever um livro desse, porque você tem que envolver muito o leitor, né? Sim. É uma coisa muito difícil. E você se envolve de uma forma também que você tem que estar preparado psicologicamente também. Sim, né? É uma coisa difícil você escrever terror, suspense, eu acho, né? Para quem escreve, assim, é banana. Eu tive um bloqueio criativo nessa pandemia super grande, eu não consegui ir para frente com nada. Ah, então você ficou meio parada de escrever? Fiquei, foi assim, foi bem chocante para mim, sabe? Essa do 2020 inteiro, na verdade. Sim. Foi bem desmotivante, então eu tive um bloqueio criativo, nossa, alto. E então eu tenho vários contos pela metade, livros pela metade que eu começava e tá lá. Então, assim, se alguma hora eu lembrar de alguma inspiração e tentar fazer ele, vai estar lá. Você citou a J.K. Rowling, né? Uhum. Que é a autora do livro do Harry Potter. Isso. É uma das suas inspirações? Ela é uma inspiração de como ela saiu do fundo do poço e foi para... Mas não consigo escrever no nível dela de fantasia, sim. Sim, mas sim. ela é uma inspiração de pessoa. Você é casada? Sou. Tem filhos? Tenho, um de 8 anos. Tá. O marido ou o filho chegou a ler? O meu marido não leu. Não? Nenhum Não, dos livros? Nenhum dos livros. E ele fala assim, eu acho legal o que você faz, mas eu não leio. Agora, amigos meus e minha mãe... Sim. Minha mãe é a primeira que lê todos, na verdade. Mas o seu marido tá numa das histórias? Não tá. Então por isso que ele não lê. Você tem que colocar ele para saber. Porque daí, através do livro, ele vai falando, não, mas é isso que ela pensa de mim? É verdade. Não, ainda não coloquei. Porque, que nem eu te falei, eu uso partes, né? Não fiz ainda uma coisa minha, Entendi. assim. E eu acho que eu ainda não cheguei nesse ponto, mas boa ideia. Às vezes, se eu colocar ele, eu falo assim, amor, esse é você. Aí ele vai falar, então Exato. vou ler. Tudo que eu queria falar na sua cara, que eu não tive coragem, não deu para falar na hora, tá aqui nesse livro. Então, estuda isso e melhore, viu? É bem isso, eu vou fazer. Às vezes dá certo. Perfeito. Não, a gente participou de um painel, várias autoras de romance conversando. Aí perguntaram, né? Vocês são românticas? Todas riram. Porque tem uma ou outra que é. Mas a maioria que escreve romance não é. Não é. É só para escrita mesmo. Perguntaram para os maridos, eles, não são. Porque assim, esse romance que a gente escreve no livro é um romance que a gente vê na televisão, que a gente vê, né? Tem muitas autoras que são românticas a esse ponto, mas eu, no caso, não sou. Tem que deixar o lado, não personagem, mas o lado escritora mesmo. Separada a escritora da pessoa. A né? minha escritora é romântica. Porque se fosse assim também, a mulher que escreveu 50 Tons de Cinza hoje estaria presa por ter batido no marido. Mais ou menos isso. Quero te agradecer pelo papo, foi muito bacana. E queria que você reforçasse o lançamento do próximo livro e também suas redes sociais, para quem tiver interesse em buscar mais informações sobre o seu trabalho. O meu Instagram é autora F. Pinheiro. E o 4º livro da série Destinos, que é essa de Uma Segunda Chance, vai sair em dezembro. É o último livro da série. Eu conversei com a Aline Pinheiro, aqui de Capivari. Ela é escritora e tem 6 livros publicados. Jean Bordini para Raízes FM.